Olá, internauta da Just TV, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso ponto de contato desta terça-feira. Como você sabe, todas as terças-feiras, às 3 horas da tarde, nós temos esse encontro, em que nós trazemos aqui convidados interessantes para falar um pouco sobre o setor de contact center, o setor de teleserviços e também assuntos que seja do seu interesse. Esse nosso programa é uma criação e produção da ABT, Associação Brasileira de Teleserviços. Você algumas vezes é acometido por dores nas costas, principalmente quando você fica muito tempo à frente aí do seu computador? E que cuidados nós devemos ter com a nossa postura física? Não é só quando nós estamos em casa, checando os nossos e-mails ou assistindo esse nosso programa, não é? Os programas da Just TV. Não, você pode estar no seu trabalho, fazendo ali o seu trabalho, escrevendo e tudo mais, e de repente você tem aí uma postura física que não é adequada, e quando você chega em casa, você sabe as dores nas costas que acontecem, não é? Pois bem, ergonomia é o tema que nós vamos desenvolver no encontro dessa tarde. O que a ergonomia pode fazer por nós? Ela pode prevenir acidentes, melhorar as nossas condições de trabalho, evitar o erro humano, promover a integridade física e psicológica, melhorar a integração e também, consequentemente, aumentando a produtividade. Mas quem vai nos contar sobre esses benefícios é Cláudia Namur Rossi, é a nossa entrevistada do Ponto de Contato de hoje. Cláudia, muito boa tarde, é um prazer tê-la aqui no nosso Ponto de Contato. Obrigada, Humberto, obrigada, ABT, obrigada, Just TV. Boa tarde a todos vocês, é um grande prazer estar aqui. Bom, Cláudia, você sabe que hoje o nosso assunto, embora a gente sempre fala para o nosso internauta que nós não conseguimos esgotar o assunto, mas isso é muito bom porque aí o nosso entrevistado pode voltar outras vezes, não é? Mas o assunto que você vai falar hoje conosco é muito importante, não é? Porque os internautas, evidentemente, eles passam uma boa parte do seu tempo ali no computador e com certeza a postura não deve ser das mais adequadas, não é? Então, se você que está nos assistindo tiver alguma pergunta para fazer aqui para a nossa entrevistada, a Cláudia, basta você utilizar esse espaço, mandar a sua pergunta nesse espaço que tem logo abaixo da nossa tela, tá bom? E com todo prazer, a Cláudia irá responder à sua pergunta. Cláudia, o que é ergonomia? E a ergonomia é uma ciência? Humberto, ergonomia é considerada uma área de estudo. Então, a ergonomia é uma área de estudo do conforto humano. Pode ser utilizada em qualquer área ou qualquer atividade do ser humano. Na verdade, a ergonomia, enquanto conceito, ela existe há muito tempo. Desde o homem primitivo, quando ele tinha que fazer utensílio de barro, um tacape para poder caçar, ele já está usando os conceitos, os preceitos da ergonomia. A ergonomia, essa área de estudo que eu te falei, ela utiliza várias ciências para construir os seus princípios. Por isso que a gente muitas vezes diz que ela é uma ciência, mas na verdade ela usa várias ciências, como a engenharia, a biomecânica, a anatomia, a estatística, a antropologia, a antropometria. E de cada uma dessas ciências a gente tira algumas questões importantes que podem servir para 3 coisas basicamente: para a segurança no trabalho, para o conforto, para boa postura, equipamentos adequados, né? E também para a eficácia. A ergonomia, ela é uma área de estudo que também visa a produtividade. Agora, o que mudou com o anexo 2 da NR17 e o que as empresas têm feito aí em termos de prevenção e ergonomia? Para o nosso internauta, elucide o que vem a ser a NR17, e depois então você responde essa minha pergunta. A NR17 ela é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, da Previdência Social. Por ser uma norma regulamentadora, ela é uma expressão da lei, ou seja, todas as empresas elas são obrigadas a ter a NR17. O que significa ter a NR17? Significa fazer uma análise, uma avaliação de ergonomia do seu posto de trabalho, das suas condições de trabalho, para trazer melhorias para este ambiente de trabalho. Essa norma regulamentadora, ela existe desde 1990. Contudo, em 2007,
foi aprovado um anexo, ou melhor, 2 anexos foram aprovados. O anexo 1 da NR17, que é referente aos postos de trabalho dos caixas de supermercado, e o anexo 2 da NR17, que aqui mais particularmente nos interessa, que se refere especificamente aos trabalhadores de centrais de atendimento. E, portanto, são orientações, observações de ergonomia que devem ser seguidas pelas empresas, especificamente para os operadores de telemarketing, para quem trabalha ou se dedica a esta área. Certo. Agora, veja bem, na questão da NR17, né? Antes do advento do computador, essa coisa toda, é claro que sempre o profissional, dependendo de da postura dele, ele tinha realmente problemas. Mas acho que isso se agravou mais com a utilização da informática e tudo, porque a pessoa passa, como nós dissemos aí na primeira parte do nosso programa, a pessoa passa muito tempo sentada. E a gente percebe, né, Cláudia, a gente percebe no ambiente de trabalho, que a pessoa chega, né, ela senta e tal, de repente faz alguns alongamentos, até porque a empresa pede, mas depois, conforme vai passando o tempo, ela já está ali, olha, né, e se curvando e aí dando problemas para a coluna e também para a visão, porque ela acaba chegando muito próximo ao monitor, não é isso? É muito interessante isso que você falou, da postura. Na verdade, a ergonomia ela ganhou um grande peso com essa questão da informática. Anteriormente, a gente, né, Humberto, dessa época, da máquina de datilografar. Na máquina de datilografar, que isso perdurou até anos 80, ainda a gente encontrava muita máquina de datilografar, as pessoas datilografavam e tinham um ritmo para isso. Até porque, se a pessoa que estava datilografando, ela acelerasse, a máquina de datilografar travava, antes da eletrônica, né? E muitas vezes, quando ela errava, ela tinha que apagar. Quando ela errava muito, o que ela tinha que fazer? Arrancar aquele papel fora, amassava o papel, jogava fora, colocava outro papel na máquina. E quando ela terminava o trabalho, ela tinha que tirar aquele papel e entregar para alguém. Ou seja, ela levantava do seu posto de trabalho, ela se deslocava e ia até uma outra pessoa e entregava o trabalho ou arquivava aquele trabalho. Hoje, com o computador, toda a nossa postura, todo o trabalho passou a ser executado na postura sentada, de frente para um monitor de vídeo, para um teclado, né? E, obviamente, num posto de trabalho que muitas vezes pode estar a contento, pode estar adequado, e tantas outras de forma inadequada. Então, o que acontece é que na verdade, houve dois grandes problemas. A postura rígida, estática e por muito tempo no único posto de trabalho, e muitas vezes esse posto de trabalho inadequado. Então, essas duas grandes questões, de fato, levaram ao surgimento do que nós conhecemos hoje como DORT, mas que inicialmente foi conhecido como LER. E as lesões por esforços repetitivos representaram para o setor, Humberto, hoje em dia tem caído muito, mas para o setor representou uma questão muito importante. Tem caído, inclusive, em função da NR17 do anexo 2. Agora, para quem está nos assistindo e que não conhece essas duas siglas, né, diz para a gente o que vem a ser LER e DORT. Sim, LER são lesões por esforços repetitivos, que já foi muito confundido com tendinite. Tendinite é apenas uma das patologias que faz parte dessa sigla, LER. Atualmente, nosso Ministério do Trabalho e Previdência Social recomendou a mudança do termo LER para o termo DORT, que são distúrbios osteomusculares relacionados ao... Inclusive, né, Cláudia, se as pessoas que se utilizam muito, a gente viu aqui nas nossas curiosidades, não é? Que essa parte de estar sentado e trabalhar hoje com computador, isso...
né, a maioria faz, se a pessoa ela não tiver aí uma postura, não fizer alguns exercícios de alongamento e tudo mais, ela pode ter realmente, por causa do esforço repetitivo, ela pode ter aí essas doenças, vamos assim. A gente considera isso como doença? Como é que é? Podem ser doenças, mas também podem ser disfunções, distúrbios, que é algo que antecede um pouquinho uma patologia, uma doença. Agora, quando a pessoa tem esse distúrbio, não é? Ele pode, porque às vezes a gente vê as pessoas que são afastadas do trabalho por um ano, até mais por causa disso, ou então vai ter que fazer um outro tipo de serviço na empresa, né? Porque acaba ficando crônico, não é? Existe cura para isso ou só é amenizado? E se existe cura, como que isso pode ser feito? Até para o nosso internauta aí, que utiliza muito aí os seus teclados, essa coisa toda. Existe cura, sim. Por muito tempo acreditou-se que tendinite, não teria cura. Uma vez que você tivesse uma tendinite, você fatalmente teria um progresso até chegar em curabilidade ou um processo crônico. Existe essa possibilidade, sim, de entrar num processo crônico, assim como qualquer patologia do sistema músculo-esquelético. Mas existem